Na semana passada, para quem esteve observando o texto, percebeu que o apóstolo mudou a tonalidade do seu texto, mudou de assunto. Os 3 primeiros versículos, 3 primeiros capítulos, propriamente dito, Paulo achou por bem se apresentar, colocar alguns valores, ressaltar algumas das virtudes dos irmãos, algum comportamento, mostrar as evidências das tribulações, das dificuldades, encorajar os irmãos a vencer cada vez mais, dar bom testemunho e etc. Mas quando nós entramos no capítulo 4, então o apóstolo achou por bem entrar no campo doutrinário. E entrou diretamente com uma doutrina muito comum à nossa fé cristã, que é a doutrina da santificação. A santificação, conforme visto nesse texto de domingo passado, voltado especificamente naquele momento para as questões morais, e de vez em quando isso parece assim um pouco agressivo, mas não é agressivo, é apenas um meio pelo qual o Senhor nos instrui para que nós possamos ser cada vez melhores na sua presença. Então, santificação é praticamente muito importante no cristianismo, é uma das essências do cristianismo. A Bíblia chega a dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, podemos dizer que é mais importante viver uma vida santificada, como disse o profeta Samuel, naquele contexto a Saul. Os sacrifícios até que são importantes. Adorar, crescer, louvar, adorar, vigiar e trabalhar, servir, oferecer sacrifícios a Deus como fazia. Importante mais ainda é obedecer ao Senhor e à sua palavra. Importante é a santificação da vida, do corpo, como nós vimos semana passada, porque muita gente acha que a santificação está apenas voltada para a parte espiritual, que o Senhor é como um açougueiro que só gosta de coração, o restante do corpo não interessa. Não, o Senhor quer você todo, espírito, alma e corpo. Mas, queridos, tem um aspecto que ainda não mudou de assunto, embora o texto parece radicalmente ter mudado de assunto. Eu quero só lembrar uma coisa para vocês. Santificação é um assunto que de vez em quando a gente vem tratando, tanto aqui como nas congregações, em vários lugares. A Bíblia Sagrada é riquíssima nessas informações. Mas eu ainda não encontrei nenhum texto que eu pudesse dizer assim, eu li um texto completo sobre santificação e abordou a santificação do corpo, comportamento, atitudes diversas e não tenha mexido diretamente com o nosso relacionamento pessoal. Não existe, na minha avaliação pessoal, não existe uma santificação sem as relações humanas. E quando Paulo fala sobre isso, você pode olhar Coríntios, você pode olhar Colossenses 3, sempre tem uma coisa, perdoai-vos mutuamente, amai-vos mutuamente, assim como Cristo vos amou, perdoai vós também. E você pode olhar Romanos, as relações humanas estão lá, em todos os sentidos, sempre tem alguma coisa nos chamando para que nós possamos viver em comunhão uns com os outros. Hoje o texto não vai ser diferente. O texto terminou o assunto de santificação, falando sobre a questão moral, envolvendo questões da prostituição, de tantas outras coisas que atacam e assolam, inclusive, a nossa sociedade no presente contexto. Mas hoje o Paulo vem nos falar sobre uma santificação que envolve nossas relações, falando especificamente do amor fraternal. Eu não quero ficar apenas na questão do tema amor fraternal, porque o apóstolo vai entrar em outros pequenos detalhes que me levou a crer que isso poderia ser abrangido para a mordomia cristã. Por quê? No primeiro momento, que nós vamos ver no texto de hoje, ele diz assim, eu quero que vocês tenham dedicação ao amor fraternal. Dedicação significa, eu vou me empenhar para fazer mais. Os irmãos já amam, já são abençoados, já está todo mundo praticando, os irmãos estão sendo bem hospitaleiros, receptivos, mas isso ainda não é tudo. Eu quero que vocês ainda dediquem-se ainda mais e façam com que esse amor fraternal cresça a cada dia no comportamento dos irmãos. Mas só que Paulo observou outros detalhes. São pequenos, está nas entrelinhas, está bem escondidinho aqui no canto. E Paulo foi muito discreto ao falar, mas usou a palavra assim, diligenciar, que tem o sentido de dizer assim, seja um pouquinho mais ambicioso. Parece incoerente, Paulo minimizou a expressão, mas significa ambicioso pelas coisas boas.
Parece que alguns irmãos, naquele contexto, pelo fato de estarem esperando fervorosamente a vinda de Cristo, deixou de trabalhar. E como tem irmão hospitaleiro, não tem problema. Eu não trabalho, não tenho dinheiro, mas o irmão divide comigo. O irmão me hospeda, o irmão compra minha feira, e etc, etc, etc. Por isso, Paulo exortou-os a trabalhar com as próprias mãos para cada um viver tranquilo e ter aquilo que sustente a si mesmo. Olhe bem, ele não quis desestimular, em hipótese alguma, a fraternidade. Mas ele também não quis deixar que os irmãos tivessem o comportamento de agora eu estou numa vida boa, tem quem me sustente. Não, todo mundo tem suas próprias responsabilidades. Lembro-me perfeitamente de Paulo falando aos Gálatas, levai as cargas uns dos outros, mas depois ele diz assim, olha, mas cada um leva a sua própria carga. Depois a gente vê melhor sobre isso. Então o texto vai se encerrar hoje dizendo o seguinte, por que tudo isso? Eu amo, não posso deixar de amar, porque senão isso vai apagar uma das coisas mais lindas do cristianismo. Mas também não vou me escorar no irmão, porque isso vai ser uma coisa assim, um parasitismo dos piores. E aí a principal razão disso é necessário que vocês sejam exemplos para os que estão de fora. Tem muita gente que observa, o pastor falou aqui hoje, todos nós somos observados. De longe, todo mundo olha para a nossa vida, e tudo que eu faço, tudo que eu sou, tem gente assistindo. E eu posso dizer até mais, tem seres humanos e seres angelicais, nos assistindo e observando cada uma das nossas atitudes. E é preciso que nós sejamos exemplos para o mundo. Mas vamos então começar com o amor fraternal. Nós sabemos que existem algumas palavras no grego que definem a palavra amor. Algumas estão no Novo Testamento, como por exemplo, ágape, filéu. O eros não tem no Novo Testamento, mas está relacionado ao amor do aspecto sexual, também é uma palavra grega. O mais usado no Novo Testamento é o grego, é o ágape. Quando se refere ao amor abnegado, geralmente usado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas o filéu, que me chama muita atenção, é porque ele era usado para denotar amor por irmãos de sangue. Irmão de verdade, do mesmo pai, da mesma mãe. Você precisa ter esse amor fraternal, irmão de sangue. Só que depois, esse significado foi ampliado a ponto de chegar a dizer assim, agora nós amamos os nossos irmãos em Cristo Jesus. O que você pode entender com isso? Que a nossa irmandade em Cristo se tornou tão forte, tão evidente e tão poderosa quanto aqueles que são irmãos do próprio sangue. Por isso o Senhor diz assim, olha, não é possível um cristianismo, o Senhor Jesus falou sobre o amor em todos os sentidos, disse assim, olha, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. O amor está acima de todos os valores, já citamos dezenas ou milhares de vezes, Coríntios 13, mais importante do que todos os valores espirituais. Não existe uma maneira de nós nos relacionarmos como crentes, não tem um texto quando Paulo fala aos Colossenses e diz, eu quero que vocês suportem uns aos outros, isso é, se forem inimigos, se pensarem que são inimigos. Suportar significa, eu vou dizer aqui, engolir seco. Eu não gosto dele, mas eu vou sair com ele, vou evangelizar junto. Eu não gosto dele, mas eu vou orar junto com ele. Eu não gosto dele, mas vou estender a minha mão e cumprimentá-lo na paz do Senhor e desejar bem por ele. Eu não gosto dele, mas eu vou orar por ele e pedir que Deus o abençoe. Ai, meu Deus do céu, que coisa difícil, mas eu vou fazer isso. Isso é suportar. Paulo então vai um pouco além na carta aos Colossenses e diz assim, perdoe, você tem alguma queixa contra o seu irmão? Lembre-se, você foi perdoado, e assim como Cristo te perdoou, perdoai vós. Então você, Senhor, me ajuda a perdoar, porque é difícil perdoar, né? Perdoar só da boca para fora não adianta. Perdoar e depois dizer assim, irmão, você está perdoado em nome de Jesus, mas olha, você na sua casa e eu na minha. Não me aporrinhe, não entre na minha frente, não quero passar por... Não me fale mais. Somos apenas conhecidos. Não funciona.
Perdão que o apóstolo fala é aquela coisa assim, eu perdoei, então agora nós somos amigos outra vez. Porque quando Deus nos perdoou, nós estávamos longe dele e ele nos reconciliou em Cristo Jesus. Foi a aproximação, estávamos longe, mas pelo sangue de Cristo chegamos perto. Paulo ainda vai mais além e diz assim, e depois que você conseguir perdoar, então você vai se revestir do amor. E aí entra de novo a fraternidade. E diz assim, e esse amor é o vínculo da perfeição. E se você quiser realmente viver uma comunhão perfeita, se você quiser realmente viver um cristianismo autêntico, você precisa demonstrar amor pelo seu próximo. Amor de verdade. Amor como aquele caso do samaritano, que foi lá, socorreu, carregou, pagou a conta e deixou todas as coisas resolvidas a favor dele, e alguém até dizia que eles eram inimigos, politicamente falando. Então, o maior desafio do cristianismo, os irmãos já praticavam isso na Macedônia, hospedavam os outros, era muito costume, os irmãos vinham de longe, como eu disse, semana retrasada, Tessalônica era uma cidade comercial, uma cidade importante, de muita, vamos dizer, de comércio aquecido, então os irmãos vinham de todas as outras regiões, de distantes, e chegavam ali, se hospedavam na casa uns dos outros, né? Porque talvez fosse difícil a questão de hospedagem, hotelaria, ou tipo assim, então eu tenho um irmão que está lá, ele me hospeda, eu tenho um irmão que mora aqui, ele é meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, então estava tudo bem. Isso os irmãos já estavam praticando, e Paulo queria assim, eu quero que vocês pratiquem ainda mais, eu quero que vocês se protejam, se ajudem, se cumprimentem, se amem, intercedam uns pelos outros. Isso é cristianismo. Sabe que é tão inconcebível a ideia de que você seja um crente, de que você almeje a salvação em Cristo Jesus, de que você quer morar no céu com Deus e você não consegue amar o seu irmão, você o aborrece. Alguém chegou a dizer um dia que lá no céu, se Jesus for levar todos os crentes do jeito que eles estão hoje, lá no céu tem que ter compartimentos muito diversos. Subsolo. Tem alguns que os irmãos dizem assim, você vai lá para o subsolo, não quero nem ver você aqui na frente. Isso não tem jeito. Isso não funciona. Isso funciona aqui na nossa cultura, no nosso contexto. Mas no céu todos somos um em Cristo Jesus. A igreja do Senhor, todos somos um em Cristo Jesus. As barreiras foram derrubadas. As diferenças têm que ser sanadas. Tudo que acontece aqui, não tem o rico, não tem o pobre, não tem o grego, não tem o romano, não tem o escravo, não tem o livre, não tem o doutor, não tem o leigo. Aqui não tem diferença alguma. Aqui não tem o pastor, o presidente, o porteiro. Não, todos somos um em Cristo Jesus. Ninguém custou uma gota demais do sangue de Cristo. Todos fomos comprados pelo mesmo preço. Então, se fomos comprados pelo mesmo preço, onde parou você para pensar que tem alguma pontinha de qualidade melhor do que o próximo? Você não tem. Nós somos iguais. E por isso o desafio do cristianismo é amar um ao outro de coração. Amar de verdade. Amar com fraternidade. E essa fraternidade é um amor que faz com que você tenha... olha, você sabe de uma coisa? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de irmãos. Todo mundo que tem família, que vive em irmãos, eu posso desafiar uma coisa para você. Tem, por acaso, alguns irmãos que foram criados juntos e nunca brigaram? Não, não tem. Ele sai no braço, ele sai no tapa, ele sai nos pontapés e tudo. E depois de criados, e depois de adultos, depois de morando em suas casas, cada um casados, tem por acaso alguns irmãos criados juntos que nunca tiveram uma discussão, um desentendimento entre si? Não, não tem. Todos eles têm discórdias, todos eles têm diferentes, todos eles têm algumas coisas que não dão certo, não se tocam, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Mas só que tem uma coisa que eu falo para os meus filhos, falo para os meus irmãos, falo para todo mundo da nossa família, eu falo para os meus irmãos e falo para as minhas ovelhas. Olha, você pode ter 1 milhão de amigos, mas não tem jeito, o sangue fala forte. Quando disser assim, você é meu irmão, na hora que mexe com meu irmão pode ser meu inimigo, mas mexeu comigo, virou uma confusão, não é mesmo? Amor fraterno, amor de irmão, de sangue, é uma coisa que dura para sempre, não tem jeito de apagar. Jesus nos transformou em irmãos de verdade, por isso encaixou a
fraternidade entre nós. É preciso que nós nos amemos como verdadeiros irmãos. Isso é o cristianismo. Teu irmão está com necessidade? Foi o que Tiago disse na sua carta. Teu irmão bateu na tua porta. Oh, meu irmão querido, eu não tenho arroz na minha casa hoje. Aqui é uma paráfrase minha. Olha a minha situação. Eu estou com uma criança pequena, não tem leite. E você está lá com a sua despensa cheia de mantimentos, mas você diz assim: querido, ajoelha porque eu vou orar por você. No nome de Jesus, expulsar toda a miséria, toda a pobreza. Sai! Em nome de Jesus eu te abençoo. Vai na paz, querido. Deus te abençoe. Aí Tiago, muito discretamente, diz assim: mas como você é hipócrita, como a tua fé é fingida, como o teu cristianismo é banal e barato. Se você tivesse realmente o cristianismo autêntico no seu coração, teria ido na sua despensa, rachado a sua cesta com ele, mandado ele com a casa cheia, porque o Senhor que dá a você é o mesmo que pode abençoar a todos. Então você precisa praticar o cristianismo com amor fraternal. E esse amor fraternal não é esse amor de flores lindas e pássaros cantando, não. Esse amor fraternal é o amor da ação, é o amor do socorro, é o amor da provisão, é o amor que você estende a mão ao seu próximo e você ajuda ele nas horas mais difíceis da sua vida e não pede absolutamente nada em troca. Só que Paulo resolveu chamar a atenção dos irmãos e dizer assim: mas eu quero que também vocês sejam diligentes, cuidadosos. E aqui eu vou fazer já numa interpretação mais direta do significado. Pelo amor de Deus, não escora na bondade do irmão, não. Não fica por aí agora porque o meu irmão é abençoado. Isso acontece em todos os contextos, querido. Eu sei de que acontece, porque eu sei que o funcionário crente escora no patrão. Meu patrão é meu chefe, ele é crente, é meu irmão em Cristo. Estou na boa. Posso faltar, posso chegar atrasado, etc. Não use a fraternidade em Cristo Jesus para abusar dos seus direitos e do direito do seu próximo. Não seja um parasita do seu irmão, não viva às custas dele. O texto diz assim: eu ensinei a vocês. Paulo disse isso e Paulo falou lá em Tessalônica, quando esteve naquele contexto: trabalhei com as minhas próprias mãos. E eu não fiz isso porque eu achei que tinha que fazer isso a vida inteira. Não, eu fiz isso para dar um exemplo para vocês. É preciso que todo mundo tenha a sua dignidade, que você trabalhe, que você levante seu próprio sustento, que viva às suas próprias custas e ainda tenha condição de ajudar o próximo. Então a preguiça, irmão, tem gente que está passando necessidade, mas não é porque ele está amaldiçoado, não. Porque tem uns que dizem assim: eu estou amaldiçoado, nada do que dá certo para mim, nada, na porta anunciar, está tudo fechado, está tudo bem. Existem as provas, existe a dificuldade. Tem crente que passa mesmo pela essa privação, porque privação é assim. Tem crente que se Jesus abençoar ele demais, ele se desvia. Quando ele vê o dinheiro no bolso, ele diz: eita, eu acho que eu vou dar uma volta. Eu acho que eu vou dar uma voltinha por aí, vou curtir a minha grana. Tem crente que se o Senhor deixar ele demais na pobreza, ele se desvia também. O Senhor me lacou, o Senhor me abandonou, não quero mais nem ser crente. Porque o Senhor me abandonou. Então, Jesus sabe dosar as coisas, ele vai na medida, colocando cada um nos seus devidos lugares. Mas uma coisa o Senhor não quer, é alguém escorando nos outros, é alguém dependendo dos outros, é alguém fazendo uso da bondade alheia para viver na preguiça. Porque tem gente que não prospera, não é por causa da maldição, é porque ele não tem coragem de trabalhar. Eu costumo dizer, às vezes, uma força de expressão brincando, que tem alguns que quando dá vontade de trabalhar, ele se tranca no quarto e fica lá até a vontade de passar. Deus me livre de trabalhar. Ele só quer sombra e água fresca, sapato largo e jornal sem letra. Não quer dor de cabeça. Aí não tem como prosperar.
E o apóstolo Paulo diz assim, olha, o mesmo apóstolo que fala sobre o amor, o mesmo apóstolo que diz abençoe o seu irmão, o mesmo apóstolo que diz socorre a necessidade do seu próximo, o mesmo apóstolo que diz assim, olha, se o teu irmão estiver passando necessidade, ajuda ele, se tiver fome, dá comida para ele, se tiver necessidade de roupa, dê roupa para ele, ajude o teu próximo. Mas o mesmo apóstolo diz assim, não acomode-se a isso, não viva às custas do teu irmão, tenha responsabilidade com você mesmo, com a sua família, vai trabalhar como todo mundo trabalha, vai produzir como todo mundo produz e viva na sua própria dignidade. Sabe que de vez em quando eu fico pensando no nosso país, né? Eu fico lendo as coisas que acontecem nos outros países e tem hora que eu fico até assim meio que... No Brasil acontece, por exemplo, o seguinte, você encontra uma pessoa desempregada e oferece para ele um emprego. Você traga a sua carteira, ele fala assim logo de cara, dá para me trabalhar aí uns 5 meses aí, sem fichar? Mas por quê? É que eu aproveito e recebo o salário de desemprego. Depois que eu receber, aí eu quero receber os 2, né? Eu já soube que entre os americanos, por exemplo, o sujeito tem lá 6 meses de salário de desemprego, é 1 ano, e no dia que ele arruma um emprego, ele procura logo o governo depressa, diz, olha, eu vim devolver o salário de desemprego, eu vim cancelar, porque eu já consegui um emprego. Sabe por quê? Porque para ele, mais importante do que o dinheiro é a dignidade. Parece que em alguns contextos alguém trabalha pelos valores e não pela dignidade, irmãos. Olha, tem coisa que vale mais a dignidade. Vale mais ganhar bem pouquinho, vale mais trabalhar bem árduo. Não importa se você é gari, se você é trabalhador braçal. Eu posso dizer com todas as honras, eu trabalhei com tudo que você pensar nesse mundo. Eu carreguei pedra, eu carreguei esterco de animal, eu trabalhei com carroça, eu carreguei tudo quanto é, fiz mudança de tudo quanto é coisa. E sempre me achei assim com uma vantagem, porque isso me deu dignidade. Mesmo na minha adolescência, quando todo mundo estava passando aquelas dificuldades, quando todo mundo tinha que pedir dinheiro para o pai, para comprar uma roupa, para levar a namorada para algum lugar, eu tinha dignidade de dizer, não, mas eu tenho, eu trabalhei, eu ganhei para isso. Dignidade vale mais do que a quantidade do dinheiro que você ganha. E o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, queridos, olha, vamos abençoar uns aos outros, vamos socorrer uns aos outros, mas sejam diligentes, tenham um pouquinho de ambição também, não para ficar rico, não para ser poderoso, não pela fama, pelo sucesso, não pela vaidade, mas para ter a dignidade. E eu até acredito que em muitos contextos falta emprego. Mas na maioria das vezes, absolutamente na maioria das vezes, não falta trabalho. Trabalho é aquela coisa que você trabalha, ganha um pouquinho, mas ganha. Vai lá, dá um jeitinho, mas é tão pouquinho, mas é um serviço, é para fazer faxina, é para limpar, mas meu Deus do céu, mas sua mão não vai cair não. Sabe que eu conheço advogados de trás de balcão. Eu conheço pessoas formadas, enfermeiros e tudo quanto é, trabalhando em qualquer lugar, de qualquer coisa. Não tem essa história de, eu só trabalho se for na minha área. E qual é a sua área? Preguiça. Antigamente, quando existia a VASP, alguém usava o cognome VASP. Eu trabalho na VASP. Aí você dizia, é na empresa aérea? Não. É na outra empresa, chama Vagabundos Anônimos, sustentado pelos pais. Hoje não tem mais a VASP, não tem mais essa chance. O que é importante, e que o apóstolo está dizendo, queridos, é para você usar da bondade do irmão, é para você servir um ao outro, mas é para você também ser capaz de lutar por você mesmo. Capaz de correr atrás do seu próprio trabalho, não tem problema não, pega uma enxada, capim no chão, é homem, é mulher, não tem de onde socorrer, pega uma bucha, faz uma faxina numa casa, passa uma roupa, faz qualquer coisa, mas a dignidade vale mais do que os valores que você ganha. Sabe por quê? Paulo encerra esse argumento de hoje sobre a mordomia cristã, sobre a santidade que envolve o amor fraternal, dizendo,
Busque essa dignidade no trabalho para você não depender de ninguém. Sabe por quê? Porque você tem pessoas te olhando. Uma das coisas que mais me frustrava, eu sou funcionário público há muitos anos. E você não imagina o tanto de gente que eu conheci naquele trabalho, naquela empresa, que queria ganhar até o ministro para Jesus, que queria evangelizar o secretário-geral e Deus e o mundo lá dentro, que queria ser o pregador das pregadores, mas não cumpria absolutamente nada do seu trabalho. E a primeira coisa que eu ouvia dos colegas dizer o seguinte: quer viver pregando para lá e para cá, mas não chega na hora, não faz o serviço, não cumpre a tarefa, só vive na internet, quando está dentro da sala, só vive no computador, fazendo qualquer coisa, não prega, não faz nada da sua responsabilidade, vive fazendo, parece que é abelha, quando está voando, está fazendo cera. Mas quer pregar o evangelho. Que evangelho é esse que você prega? Nós acabamos de ouvir aqui hoje, você tem que pregar muito mais com a vida. Aí Paulo diz assim, e o exemplo? Olha as pessoas te olhando. Tenha dignidade para com os de fora, eles vão olhar para você e vão dizer assim, olha, eu posso até dizer uma coisa, quando você vai trabalhar, eu passei 6 anos de licença, eu voltei lá e eu não tinha mais nenhuma habilidade, eu falei assim, eu trabalho com, quando eu estava aqui, eu trabalhava com informática, eu fazia suporte. Aí o meu novo chefe disse assim, nós não temos mais isso aqui, é tudo terceirizado, não tem mais ninguém aqui fazendo nada. Você entende alguma coisa de gestão? Eu digo, a única coisa que eu posso dizer nesse assunto é que eu sou pastor. Aí ele falou, então você entende. Vem cá, olha só o que ele fez. Tinha uma coisa muito complicada naquele setor, as pessoas viviam brigando por causa das impressoras, viviam brigando, saía até gritos e quase saía tapas. Ele pouco me conheceu, na pouco momento da entrevista, me levou lá no meio e disse assim, olha, a partir de hoje, quem quiser brigar, quem quiser xingar, quem quiser qualquer problema com essa questão das impressoras, é esse homem aqui que vai resolver. Ninguém fale nada, ninguém brigue com ninguém. Tem alguém xingando lá, chame Natanael. Ele vai resolver. Pronto, acabou. Me entregou essa função. E eu posso, com a graça de Deus, posso dizer, nunca mais ninguém brigou. Nunca mais ninguém saiu nos tapas. Nunca mais ninguém arrumou confusão. E ele sabia disso. Por que ele sabia disso? Só porque eu falei que era pastor. Ou, em outras palavras, só porque eu falei que era crente. Queridos, é preciso que nós tenhamos a dignidade entre os colegas, entre os amigos, entre todas as pessoas. É preciso que as pessoas saibam quem nós somos, que nós representamos a seriedade, nós representamos a honestidade, nós representamos a fidelidade, nós representamos tudo que diz respeito à pessoa de Cristo Jesus. Por isso precisamos ser exemplos. Porque se eu sou servo de Deus, então tenho que ser bom empregado. Tenho que ser bom patrão, tenho que ser bom vizinho, tenho que ser bom cidadão, tenho que ser honesto em todos os meus negócios, tem que ser tudo melhor na cidade. Por quê? Porque eu sou servo de Cristo. E eu sirvo não porque estou servindo ao homem, eu sirvo porque estou servindo a Deus. Eu sirvo a Deus por meio do meu próximo. Eu sirvo a Deus servindo ao meu patrão. Eu sirvo a Deus servindo ao meu empregado. Eu sirvo a Deus servindo aos meus amigos. Eu sirvo a Deus servindo aos meus vizinhos. Eu sirvo a Deus em todos os lugares, porque todas as coisas que faço, tenho que me lembrar. Eu preciso dar um exemplo para os que estão de fora do cristianismo. E é isso que Paulo está dizendo. E eu só posso fazer isso se eu viver uma vida de amor fraternal verdadeiro e não fingido. Uma vida diligente, responsável, de trabalhador, que tem dignidade naquilo que faz. Para que as pessoas que observam a minha vida, possam dizer, ele de fato é um servo de Deus. Foi por isso que aquela mulher, com os cotovelos na janela, disse para o seu marido, está vendo aquele profeta que vai passando ali, aquele homem que vai passando na rua, sobre Eliseu? Com certeza, verdadeiramente, absolutamente, tenho convicção, ele é um verdadeiro homem de Deus. É a vida que fala, não é o sermão, não é a palavra, não é o discurso. Queridos, então, Paulo ensinou em Gálatas 6:2, que nós devemos levar as cargas uns dos outros, você lembra disso? E assim cumprireis a lei de Cristo.
No entanto, para não deixar um comodismo se instalar, no versículo 5 ele diz, a mesma carta, no mesmo texto, um pouquinho mais na frente, cada um deve levar a sua própria carga. É o que nesse contexto de Tessalônica envolve cuidar do próprio negócio, trabalhar com as próprias mãos. No mundo antigo, o trabalho manual era o principal meio de subsistência. No mundo de hoje, Paulo talvez dissesse assim, sustente-se a si mesmo e a sua família. Guarde um pouco para ajudar os que realmente têm necessidade. Ou seja, resumindo, não viva às custas dos outros. A não ser que você realmente esteja precisando por uma questão de temporariedade. Passei por um aperto, por uma privação, tenho meu irmão para me socorrer e me ajudar. Mas saiba que você vai pagar, se não para ele que te emprestou, para o outro que você encontrar na frente. Tem algumas vezes que eu ajudo alguém e alguém me pergunta, quando que eu devolvo isso? Eu digo para ele, não devolva. Quando você encontrar alguém igual você está hoje e você tiver condições, ajude ele. O cristianismo é isso, é passando a bênção uns para os outros. Queridos, tem alguém nessa noite aqui que deseja entregar sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Alguém que está desviado, alguém que está fora dos caminhos do Senhor, alguém que quer mudar sua vida, alguém que quer consertar a sua história, alguém que quer fazer um reparo na sua vida cristã, faça assim com a sua mão. Levante a mão para nós orarmos juntos. Tem um jovem, tem uma pessoa levantou a mão ali. Quero pedir que vocês fiquem em pé, a igreja do Senhor. Por favor, ajude o nosso irmão a chegar aqui. Por favor, levante a mão, ajude ele a vir aqui.